Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Luciana Graik, vice-presidente de um grupo de administradora de bens, e ela vai nos falar nesse momento sobre um projeto de lei que vai obrigar moradores e síndicos a informarem sobre violência doméstica. Boa tarde, Luciana. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo bom? Tudo em ordem, tudo em ordem. É um tema muito importante, Luciana, com relação a esse PL, obrigando, então, aí moradores e síndico a informarem violência doméstica nos condomínios. Conta pra gente, para quem está ouvindo, vendo a gente, como surgiu essa iniciativa com relação à violência doméstica. Então, na verdade, essa iniciativa surgiu, a ideia surgiu ano passado, por sermos uma empresa que administra condomínios e a violência doméstica geralmente acontece dentro dos lares das pessoas. Então, no meu ver, as empresas têm uma responsabilidade social para criar campanhas que minimizem e conscientizem todos os moradores, funcionários e síndicos que é uma realidade, o problema está aí. O Brasil hoje está em 5º lugar do número de casos de violência, é uma epidemia, é um problema social. E a minha empresa, como se comunica com mais ou menos 300 mil pessoas dentro de casa, a gente se viu na obrigação de criar campanha alertando, criando um botão de socorro a vítimas, criando cartilhas para orientar moradores, mesmo as vítimas, quais são os crimes mais comuns dentro de condomínio. Então, eu acho que foi mais ou menos essa responsabilidade social que todos deveriam ter, seja como cidadão ou como empresa. Agora, como os condomínios eles chegam a essa campanha, ou mesmo, como você falou, né, o botão foi disponibilizado no site, como é que elas entram em contato com vocês, como é que eles podem fazer essa parceria para se resguardar e resguardar as pessoas que moram nos condomínios? Então, na verdade, esse botão, ele está dentro dos nossos canais digitais do cliente e ele direciona para uma rede de apoio, acolhimento e orientação, que é o projeto SOS Justiceiras. Ele foi criado durante a pandemia e são voluntárias que vão receber um formulário que a vítima preenche e vai entrar em contato com as vítimas para dar todo um respaldo, auxílio e acolhimento, seja na parte jurídica, médica, psicológica e assistencial. Agora, Luciana, efetivamente a gente está falando de uma rede de acolhimento, de assistência, mas a partir do momento em que acontece a situação de violência, claro, precisa chegar e denunciar a polícia, mas dentro do condomínio, como o síndico deve proceder, ele pode intervir, pode ajudar. Então, agora uma orientação para quem está ouvindo, vendo a gente, que tem esse posto de síndico, né? Isso. A nossa orientação é sempre, se for uma violência iminente, né? A briga é na hora, tá escutando barulho, viu que algo é anormal. Antes de chamar o síndico, o morador deveria sempre chamar a polícia, a autoridade. É ele que tem essa competência para verificar. O síndico, se ele for abordado nessa hora, ele vai ligar para a polícia, porque só numa briga efetiva, você pode ir lá, gravar, ver de que unidade é, mas a gente não aconselha os moradores e síndicos terem esse papel de polícia, porque é perigoso, a pessoa pode estar armada, exatamente isso. Então, é a polícia, essa briga iminente. Agora, existe um outro tipo de violência, né, doméstica, que são aqueles maus tratos, é a violência mais silenciosa, que aí tanto os funcionários quanto os moradores vão observando e ficando em alerta, né? Não é aquela coisa que exige a polícia na hora. E geralmente as pessoas recorrem ao síndico. O síndico tem o dever, né, de zelar pelo bem-estar e segurança dos moradores. Então, ele deve, sim, fazer registros dessas reclamações, analisar e denunciar para os órgãos,
de acordo, né? Porque tem um número para quando é violência contra a mulher, tem um número contra idoso, criança, adolescente, deficiente. Então, a gente alerta isso, é mais fazer um registro. Se o morador não fizer a denúncia, ele deve fazer sim. E instruir os funcionários como proceder. Justamente essa questão com os funcionários. Você estava falando, né, do síndico, ele zela por esse ambiente do condomínio. Você falou sobre como deve ser o procedimento com o síndico e como deve ser o procedimento, então, com os colaboradores do condomínio, caso em alguma área comum do condomínio presencie, então, essa violência contra a mulher, contra uma criança. Qual o procedimento, então, para esses colaboradores? A gente sempre alerta, mais uma vez, de chamar a autoridade. Se ele presenciar na hora, ele tem que ligar para a polícia, porque é a polícia que pode interferir. Ele também, a gente aconselha a registrar em livro o ato, né, para ficar registrado, se puder filmar, consistir em provas, mas tem que chamar a polícia e depois avisar o síndico. Muitas vezes o síndico ele não mora no condomínio. Tem muitos condomínios que possuem síndico profissional, então às vezes ele não está ali para resolver o problema, entendeu? Por isso que a gente alerta que a primeira coisa, tanto moradores, funcionários, se é uma violência efetiva, presenciou, chama a polícia. Agora, essa questão da omissão, às vezes omissão por medo mesmo de intervir naquele momento, omissão por não saber o que fazer. Quem vê algum tipo de agressão, presencia e não denuncia, pode ter alguma implicação jurídica? Hoje não, né? Hoje não tem nenhuma implicação. Acho que é só um dever moral, né? Um dever social que todos têm como cidadão. Mas é exatamente por isso que as campanhas de conscientização e encorajamento funcionam. Porque a gente precisa mudar a mentalidade da população, que vem de um machismo, de uma sociedade patriarcal, que ninguém se mete em briga, as pessoas têm medo. E a gente também tem que tomar cuidado para preservar esse anonimato de denúncia, né? Então, quando ele alerta o síndico, alerta a polícia, o incentivo da denúncia é sempre um anonimato. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não expor o morador, né? Porque senão ele pode acabar se acanhando e não denunciando. Luciana, você tocou num ponto muito importante. Tem muitos condomínios, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, que são administradas por empresas terceirizadas. Você tem o porteiro eletrônico, enfim, é toda uma outra dinâmica do condomínio. Qual, então, deve ser o procedimento até dos próprios moradores? Você falou dessa questão moral, né? Não sei se o conselho ali do condomínio conversa com o administrador do condomínio para tentar se inteirar até desse PL, dessa obrigatoriedade, de ter algumas normas, algum tipo de cartilha. Vocês aí no grupo desenvolveram uma cartilha com relação a isso? Qual que é a sua visão nesse sentido? Eu acho que cada vez mais as empresas têm que fazer campanhas de conscientização, os síndicos também têm que cobrar isso, porque se tivermos displays de elevador, dizendo os números para denúncia, incentivos, disponibilizar botões de socorro para a vítima, porque muitas vezes ela não consegue pedir ajuda e o vizinho que vai ajudar ou ela por um botão, um aplicativo que o agressor não vai perceber. Então, eu acho que a campanha de conscientização é sempre o melhor caminho, porque vai mudando aquele conceito, aquela concepção. Eu sei porque como estamos fazendo ainda, porque a gente fez em várias fases, a nossa campanha, quando foi disparada, ela teve uma repercussão extremamente positiva. Para você ter uma ideia, hoje eu tive mais de 1.500 cliques no meu botão de socorro. E aí eu te digo,
Eu não sei dizer se foi para pedir ajuda, porque é sigiloso todo o processo dos Justiceiras, mas eu impactei 1.500 pessoas que tiveram interesse em conhecer o que era o SOS Justiceiro, o botão de socorro, a campanha. Tive muitos elogios, pessoas que falaram: nossa, eu escuto um barulho, a próxima vez eu vou denunciar. Então, eu acho que o caminho é esse: são campanhas de conscientização e para as pessoas denunciar mesmo. E até dentro disso, Luciana, para a gente encerrar, essa questão que tem ficado tão latente na pandemia, né? Nesse momento de pandemia, de você olhar para o outro com um outro olhar, né? É meio redundante, mas é isso, é olhar para o outro de um modo diferenciado, de você se preocupar com o outro, não só com Eu você. acho, exatamente, eu acho que essa pandemia serviu para o ser humano rever a vida e pensar no próximo. Então, a gente viu muita campanha de solidariedade, de ajuda, até na questão da violência doméstica, quando o primeiro índice saiu de que o aumento foi gritante. Eu acho que muitas empresas se impactaram, pessoas, porque pensa, todo mundo está trancado em casa, ninguém pode sair. Já estamos com medo de um vírus, de uma pandemia, de uma doença, todo mundo sem emprego, e aí vem todo um número de pessoas que estão sendo agredidas, e aí, ao mesmo tempo, aquela sensibilidade do momento do vizinho que escuta tudo, porque ele está dentro de casa, então hoje você escuta tudo, né? Todos os problemas são divididos, e as pessoas não tinham mais esse hábito de falar com o vizinho, dar um bom dia, de ter esse convívio mesmo, de ser uma sociedade, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, mudar a educação social do cidadão. Perfeito, Luciana Grachi, economista e vice-presidente de um grupo de administradora de bens, falando para a gente então desse PL que obriga moradores e síndicos a informarem a violência doméstica. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada. Até mais. Até.